O mangá de Jujutsu Kaisen é um sucesso global, acumulando quase 100 milhões de cópias pelo mundo todo, se consagrando como um dos maiores hits da cultura pop atual. Mas como a quebra de expectativa e a imprevisibilidade de Gegeki Utami influenciaram para que a história chegasse nessa posição atual? E qual que é o perigo disso? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, hoje nós vamos comentar sobre as imprevisibilidades de Gegeki Utami e os riscos, o perigo que isso pode ser proporcionado para a história de Jujutsu Kaisen. Qual que é a linha tênue para ficar ali nessas partes imprevisíveis ou ao mesmo tempo fazer com que o imprevisível se torne algo previsto? Que linha tênue é essa? É o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos, deixando o seu like, compartilhando os nossos vídeos e também se inscrevendo no canal do Geek Brasil, porque isso faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Então dá essa moral, dá essa força pro Geek Brasil e fazendo isso você também ajuda a gente a hypar os nossos conteúdos pela plataforma, já que assim o YouTube divulga o Geek Brasil ainda mais. Gegeki Utami já quebrou as nossas expectativas pra caramba no mangá de Jujutsu Kaisen. Eu acho que já tivemos as nossas expectativas quebradas muitas e muitas vezes ao decorrer da história. Coisas que estávamos esperando, coisas que estávamos ali crentes que iria acontecer, Gegeki Utami seguiu e prosseguiu para outro caminho. Podemos ver isso ao longo de todo o mangá, começando, é claro, com a primeira grande quebra de expectativa, que é a morte do Itadori em Jujutsu Kaisen. A morte do Itadori foi uma grande expectativa ali que aconteceu, uma grande quebra de expectativa que rolou, porque literalmente não estávamos esperando que o Yuji fosse morrer naquele momento. O que pode ser até mesmo algo ali que, mas o protagonista hoje em dia tudo morre, né? Visto o Eren Yeager lá nos primeiros capítulos de Shingeki no Kyojin. Mas era ali se você for pegar o público geral de animes e mangás, ainda é um tema, ainda é um contexto que as pessoas não estão esperando. Então a morte do Itadori foi sim, pra mim, considerado como a grande quebra de expectativa do começo de Jujutsu Kaisen. E se parar pra pensar, é logo ali no final do primeiro volume, né? Já é logo no final do primeiro volume, o que deixa ainda mais assustador. Depois tivemos a não morte do Mahito na luta contra o Itadori e o Nanami. Tanto o Itadori quanto também o Nanami vem numa crescente absurda contra ali o Mahito, né? Contra o Mahito. E a gente observa o Itadori entendendo um pouco mais sobre o mundo amaldiçoado, usando o Sukuna mesmo, o Sukuna não querendo cooperar, porque o Sukuna não queria deixar que sua alma submetesse ao Mahito. Então o Itadori entendeu isso e estava colocando essa posição do Mahito em frangalhos. Até que tanto o Nanami e o Itadori começaram a debulhar o Mahito na base da porrada. Pena que Gegeki Utami não quis com que o Mahito prosseguisse para o seu fim nesse exato momento, porque ele tinha planejamentos a mais para o personagem futuramente. E dessa forma o Mahito conseguiu escapar. Tivemos outras grandes quebras de expectativas até Shibuya, mas a gente pode pular já pra lá. Mas o que me marca das quebras de expectativas que tivemos em Shibuya são duas aqui pelo menos, que é a morte do Naobito. A morte do Naobito pra mim foi uma grande quebra de expectativa, porque Gege veio narrando, né? O narrador ali veio comentando sobre o Naobito, como ele era pica, como ele era sinistro, como ele era o feiticeiro mais veloz entre os feiticeiros de Grau 1, como ele era B10 e blá 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 blá, vai tudo acumulando e aí vem uma quebra de expectativa no final da frase do narrador, que ele diz que tudo isso quando o Naobito tinha os dois braços, e a gente percebe, putz, já era. Eu achei essa cena muito melhor no mangá do que na animação, porque essa narração do Naobito foi pra
ali a batalha do Dagon. Foi quando ele tava ali comentando, né? O narrador meio que comenta as expectativas relacionadas às habilidades do Naobito no anime em relação ao combate contra o Dagon. Mas no mangá, essa narração é na batalha contra o Jogo. Então você pensa, bom, Naobito vai conseguir bater de frente com o Jogo aqui e tal. Só que aí vem aquele momento que o narrador fala isso quando o Naobito tinha 2 braços. E aí você já pensa, putz, já era, o Naobito foi de Gojo. Então nós também temos a morte do Mahito, não pelas mãos do Itadori, mas sim pelas mãos do Kinjaku. A gente observa o Mahito fazendo toda uma desgraça ali contra o Nanami e também contra a Nobara. É uma maluquice que ele vai fazendo na batalha contra o Itadori, depois contra o Todou. E aí você pensa, agora sim, agora o Itadori vai socar, vai ser Kokuzen pra tudo quanto é lado, vai acabar ali com o Mahito. E aí vem o Kinjaku e fala, não. Quem vai acabar com você, Mahito, sou eu. E aí ele absorve o Mahito. Quando ele absorve o Mahito e ele utiliza a técnica dele, porque a técnica de manipulação de maldições, quando você tem uma maldição de grau especial dentro da sua técnica, você pode absorver a técnica dessa maldição e lhe utilizar ali este poder. E como esse poder foi utilizado dentro do Uzumaki, o Mahito não existe mais, passou a não existir mais, sendo finalizado ali pelo Kenjaku. Outra quebra expectativa aqui que tivemos no mangá de Jujutsu Kaisen é a não execução do domínio triplo do Yuta, da Uro e também do Ryu. Achei bem interessante toda essa construção para a expansão de domínio dos 3. Só que aí tivemos o Baratão, né? O Baratão da Era Moderna surgindo bem no exato momento para quebrar a expansão de domínio. E infelizmente eu acho que não tem caminho pra gente ver 3 expansões colidindo ao mesmo tempo. Acho que a gente não vai conseguir ver isso em outro momento do mangá. Mas tá aí uma forma que poderia ser algo interessante, mas que tivemos essa quebra de expectativa absurda. Então tivemos a morte do Gojo. A morte do Gojo também foi uma quebra de expectativa absurda. Eu acho que dá pra dizer a maior quebra de expectativa do mangá, porque o Gojo ele vem numa crescente absurda na história. Ele vem surrando o Sukuna sem parar. Porque a habilidade do Mahoraga precisa que o Sukuna consiga aguentar para que ele se adapte às habilidades do professor. Então é claro que o Sukuna iria apanhar para o Gojo durante todo esse tempo, mas ao mesmo tempo tentaria não morrer. Tentaria não morrer pelos golpes ali do Gojo. E quando o capítulo 235 ele acontece com o Gojo finalizando com aquele sorriso, explodindo o roxo e tudo mais, a gente não espera que no 236 ele vai estar desse jeito aqui. A gente não espera que ele vai estar desse jeito aqui, cortado ao meio, dividido em metadinha. Não, a gente não espera isso. Então é uma quebra de expectativa de forma meio polêmica. Muitos ainda não aceitaram a forma como o Gojo foi derrotado. Ali teve toda uma cena que foi discutida se foi basicamente em off ou não. No decorrer ali dos próximos capítulos, o Gege foi explicando como o Sukuna conseguiu esse corte que rompe o mundo, como que ele está funcionando, como que as pessoas, os feiticeiros hoje podem saber quando o corte que rompe o mundo vai rolar. Mas mesmo assim foi uma grande quebra de expectativa. E agora recentemente Gege vem trabalhando com outras quebras de expectativas que estão mexendo com a fandom de Jujutsu. A gente tem então o retorno do corpo do Gojo pelo Yuta. A gente tinha comentado todas as possibilidades do corpo do Gojo, na verdade do Gojo retornar, fazendo com que seu corpo fosse curado, mas Gege quebrou as nossas expectativas, trazendo o Yuta controlando o corpo do professor. Isso é uma coisa realmente que nós não estávamos esperando, mas que Gege Akutami veio a trazer nos últimos capítulos, consagrando aqui um grande momento para a história. Nós também tivemos o término do controle do corpo do Gojo pelo Yuta, não pelos 5 minutos da técnica de cópia, mas sim por causa do cooldown da expansão de domínio. Olha só, isso aqui foi realmente
uma outra quebra de expectativa, porque estávamos atentos apenas aos 5 minutos da técnica de cópia. A técnica de cópia consegue transmutar, né, copiar a técnica dos seus adversários do Yuta, e ele pode utilizar essa técnica durante 5 minutos. Então nós não sabíamos o que iria acontecer com Yuta nos próximos 5 minutos, ou pelo menos ali no final dos 5 minutos da utilização da técnica do Kenjaku no corpo do Gojo. Só que a quebra do controle do corpo do Gojo veio antes. É uma coisa que a gente não estava esperando, que era na utilização da expansão de domínio. Quando a expansão ocorresse, depois que ela fosse quebrada ou finalizada, teria ali um cooldown. E o cooldown da expansão de domínio também afetou a técnica do Kenjaku, sendo também uma grande quebra de expectativa. Existem outras possibilidades para ficarmos de olho também, que tem a possibilidade da Hana dividir o corpo do Megumi com o Sukuna, quando tá todo mundo esperando que o Sukuna use a técnica do esquivo, que ele aprendeu com a Anjo durante a Era Heian. A gente tem essa possibilidade também, porque literalmente tá todo mundo esperando que o Sukuna desvie ali, saia do golpe, não tenha sido pego pelo golpe, mas pode ser que no próximo capítulo, tanto o corpo do Sukuna quanto também o corpo do Fushiguro sejam divididos, o que pode ser até mesmo algo interessante de rolar, de ver ali que, cara, a Hana mandou o golpe e realmente aconteceu a divisão dos corpos finalmente. E nós então também temos a possibilidade agora da técnica da Hana cancelar o controle do corpo do Gojo pelo Yuta, cancelando a técnica do Kenjaku, sendo que tá todo mundo esperando que a técnica da Hana apenas alcance o Sukuna. Então esse é um ponto bem importante para se observar. A gente trouxe um vídeo bem legal falando sobre essa possibilidade ontem, comentando aqui de como a técnica da Hana pode ter alcançado ali a técnica do Kenjaku no corpo do Gojo, sendo controlado pelo Yuta, e isso pode fazer com que o Yuta seja expulso do corpo do Gojo, já que a técnica da Hana cancela todo tipo de técnica. E como nós explicamos lá no vídeo de ontem, tem grandes chances disso acontecer. Mas essa quebra, essa quantidade enorme de quebra de expectativas podem levar também o leitor a começar a achar que a história está repetitiva. Pode começar a achar que a história está muito repetitiva, como no caso de vários feiticeiros que se levantaram contra o Sukuna e foram derrotados um após o outro. A gente pode observar que durante esses quase 30 capítulos, desde que o Gojo foi derrotado, vários personagens surgiram no ambiente para lutar contra o Rei das Maldições, e eles todos foram derrotados. Por mais que seus surgimentos sejam até mesmo inesperados, como no caso do Miguel ou do Larue, já esperamos que eles sejam derrotados no final, e isso foi cansando a maioria ou boa parte dos leitores de Jujutsu. É inegável que boa parte dos leitores de Jujutsu estão meio que cansados sobre todos os personagens que podem chegar no combate e às vezes nem afetando tanto assim o Rei das Maldições. Pode ser até mesmo ali uma grande expectativa que esses personagens surjam ali durante a batalha, mas ao longo ali dos próximos capítulos essa expectativa vai se caindo, vai meio que se desaguando para que eles sejam derrotados. A gente tem essa certeza que uma hora ou outra eles serão derrotados. Uma quebra de expectativa é muito importante para uma história grande acontecer, principalmente se ela trazer algo melhor que o leitor estava esperando. Eu sempre digo aqui no canal que acertar uma teoria é muito bom, mas melhor ainda é ser surpreendido com algo melhor pelo autor do que estávamos esperando. Então, acertar uma teoria, saber algo que vai acontecer, pensar ali talvez nas mesmas possibilidades com o autor, é algo bem interessante. Mas quando o autor entrega algo melhor que nós não estávamos esperando, é algo surpreendente, é algo que faz a história ser grande. E você começa a perceber por que esse mangá está crescendo, ou por que essa história está fazendo com que muitos leitores possam lhe acompanhar. Se tem ali essa forma de ser surpreendido, nós percebemos que essa quebra de expectativa é tremendamente interessante. Só que tem um porém: se tudo quebra a expectativa, se torna normal. Se tudo passa a quebrar a expectativa, o normal passa a ser quebrar a expectativa e não fazer algo previsto.
Então o leitor passa a esperar a quebra de expectativa em vez do algo esperado. Então essa é uma maneira muito arriscada de fazer uma história, quando você passa a tornar a quebra de expectativa algo normal, algo já previsível pelo leitor, e pode fazer com que sua história se torne algo até mesmo meio chata de acompanhar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar bem claro. A cena da Hana usando a escada de Jacó. O que a maioria dos fãs espera? Que o Sukuna consiga sair dessa de alguma forma. Por quê? Porque o rei já se livrou de coisas piores, como 3 roxos e 2 outras escadas de Jacó. Então aqui nós observamos que a maioria dos fãs, pelo menos nos comentários dos meus vídeos, esperam que o Sukuna consiga sair dessa escada de Jacó de alguma forma, de algum jeito. Então o imprevisível se tornou previsível. Aquilo que era para ser imprevisível, do Sukuna conseguir sair da escada de Jacó, se tornou previsível, porque é algo que os fãs estão esperando. Se torna algo que os fãs estão esperando. Então, o que a maioria dos fãs não espera? Que o Sukuna seja pego pela escada de Jacó e que o corpo do Fushiguro seja separado, que a alma do Fushiguro seja separada do corpo do rei das maldições. Por quê? Porque o rei já se livrou de coisas piores, como 3 roxos e 2 escadas de Jacó. Então a gente pode observar que aquilo que era previsível, uma escada de Jacó ser jogada no rei das maldições, era para ter essa divisão. Porque a técnica da Hana é dita como uma técnica que cancela técnicas. Se ela cancela técnicas, ela consegue cancelar também a ativação de objetos amaldiçoados dentro de corpos, na formação de corpos encarnados. Então a técnica da Hana, ela faz isso, ela cancela qualquer tipo de técnica, até mesmo a ativação de objetos amaldiçoados em outros corpos. Então era já previsível que a técnica da Hana conseguisse separar o Sukuna também ali do Fushiguro, fazer com que os dois personagens fossem separados. Mas pela imprevisibilidade do Sukuna conseguir escapar toda hora de alguma coisa que é colocado contra ele, fica algo meio que previsível achar que ele vai escapar. E imprevisível achar que a Hana vai conseguir separar o Sukuna do Fushiguro. Então as coisas estão se invertendo e essa é uma linha meio tênue, muito tênue, de como fazer uma obra ser épica e como estragar a sua história. Por isso que o Sukuna, se ele conseguir escapar da escada de Jacó, a imprevisibilidade se torna previsível. E o que era para ser previsível se torna imprevisível. Tornar o imprevisível previsível e o previsível o imprevisível é algo perigoso demais. É algo muito tênue. Quando você começa a trabalhar nesse sentido e se você exagera nessa linha, você faz com que os seus fãs fiquem viciados. Se você perder a mão, pode até mesmo estragar uma história. Por exemplo, obras que não matam seus personagens. Obras que não matam seus personagens, você já espera que os personagens não vão morrer. Mas quando esses personagens morrem, quando alguém acaba morrendo, a morte para aquela história é muito mais forte, é muito mais poderosa. Dói muito mais quando seus personagens, quando você tem a certeza de que eles não vão morrer. Então é uma parada até mesmo trabalhada nesse sentido sobre algo que se torna previsível e quando o imprevisível acontece, nos surpreende. O que Gege tá fazendo é literalmente trabalhar o inverso disso. Eu acredito que chegou a hora de Gege Akutami finalizar a luta contra o Sukuna. Foram mais de 40 capítulos de pura porradaria. E eu curti mais ou menos 85% das resoluções dos conflitos. Eu acho que a coisa que mais me incomoda é a luta do Kashimo contra o Sukuna. Eu acredito que deveria ter pelo menos mais 1 ou 2 capítulos ali, mas para finalizar o volume, Gege precisava realmente fazer com que a luta do Kashimo contra o Sukuna não se estendesse por demais. Eu basicamente não estou pronto para ver o Sukuna sair vivo de 3 roxos e 3 escadas de Jacó e continuar a lutar como se nada tivesse acontecido depois deste capítulo. Eu não espero que isso realmente aconteça, porque, caraca, 3 roxos e 1 a 200% e 2 escadas de Jacó com a Hana usando saída máxima.
caraca, é demais. O GG vai estar pesando a mão demais ali para o Rei das Maldições. Então, pra mim, já está na hora de outra quebra de expectativa acontecer. Não tão quebrada assim, porque a gente já tá discutindo sobre essa possibilidade. Porque, pra mim, está na hora do Fushiguro começar a assimilação e a gente ir finalmente para a última saga de Jujutsu Kaisen. Veremos o que Gege Akutami fará, se vai justificar mais uma escapatória do Sukuna ou finalmente vamos andar com a história.